Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à aula número 1 do curso de Teologia Contemporânea aqui do canal da Oficina da Palavra. Uma novidade, um curso novo, abordando temas do nosso tempo, temas bem contextualizados, temas importantes, relacionados a todos esses pensadores, teólogos, filósofos, essa turma que está mexendo com a nossa cabeça. E eu sei que você, certamente, tem as suas perguntas, tem as suas inquietações, tem as suas dúvidas. Por isso esse curso é tão importante. Há muitas pessoas que, quando nós falamos sobre teologia contemporânea, elas ficam logo estressadas, né? Nossa, esse assunto é chato, hein? É filosófico, é técnico, é difícil, elas ficam logo aborrecidas, não querem falar desse assunto. Mas o que elas não sabem é que boa parte das coisas que nós defendemos e boa parte das coisas que nós não gostamos, das ideias que nós refutamos, boa parte disso tudo está diretamente relacionado com o conceito de teologia contemporânea. Então é um curso excelente para você que ensina, que prega, que estuda, para você que é líder, para você que pastoreia, para você que dá aula em seminário, para você que estuda teologia, que pretende avançar na sua formação, nos seus pensamentos. Eu convido você a estar comigo aqui, nesse momento de grande reflexão. Vamos juntos e certamente temos muito para aprender. Vem comigo. Muito bem, vamos começar por onde? Onde é que a gente começa? Qual é o ponto de partida do nosso estudo? Bom, vamos começar se inscrevendo no canal, né? Porque você sabe que o YouTube precisa perceber, o algoritmo da plataforma tem que perceber que isso aqui é um conteúdo relevante. E certamente há muitas pessoas em muitos lugares que gostariam demais de ter as mesmas respostas, as mesmas análises, o mesmo aprendizado que você vai encontrar aqui. Então, inscreva-se no canal, clica aí no sininho, dá o like, tá bom? Para que o YouTube propague esse aprendizado, para que você possa assistir e também para que outros e outras possam assistir em todos os lugares do Brasil e do mundo. Pronto, fiz aí o meu merchan. E agora eu vou começar indicando livros para você, porque teologia contemporânea é um tema difícil, complexo, que envolve uma série de variantes, né? Muitas variantes, muitas possibilidades. Então eu vou começar o nosso curso indicando para você algumas leituras que vão te ajudar. Vou começar com esse aqui, do Gerald Bray, ó, tá vendo aqui, ó? História da Interpretação Bíblica. É um livro bem interessante. O Gerald Bray é um estudioso contemporâneo, um camarada muito bacana, esteve no Brasil recentemente, nós estivemos com ele, nós da editora, do Betel, de outros seminários, de outras faculdades, estivemos juntos aqui com ele, e esse livro trata de alguns temas que são importantes, que vão te ajudar no estudo da teologia contemporânea, né? Vou apontar alguns tópicos aqui para você que vão te ajudar bastante na sua jornada de aprendizado. Ele fala, por exemplo, sobre os primórdios da interpretação bíblica. Ele fala no livro, tem uma parte do livro que fala sobre a interpretação da Bíblia na patrística. Tem uma outra parte do livro que fala sobre a interpretação bíblica no Renascimento e na Reforma. Tem um trecho do livro que aborda a interpretação bíblica na era medieval, isso é importante para nós. E o tópico mais interessante, que tem a ver com o início do método histórico crítico. Então é um livro bem legal, bem relevante e bem apropriado para você começar os seus estudos aqui, ó. História da Interpretação Bíblica, Gerald Bray, livro importante na introdução dos estudos da teologia contemporânea. Quero indicar um outro livro aqui, das edições Vida Nova, Grandes Teólogos, está vendo aqui?
grandes teólogos, uma síntese do pensamento teológico dos 21 séculos de igreja. Sobre este livro aqui especificamente, nós teremos uma aula que eu vou falar um pouco dessa obra, eu vou falar do autor, das perspectivas desse autor, das percepções que ele tem, por que ele escolheu esses 11, né, são 11 teólogos, por que ele escolheu esses 11 teólogos aqui para nos ajudar. Então, sobre este livro aqui, que é um livro bem legal, eu vou comentar numa aula específica sobre ele, tá? E, finalmente, o livro que nós vamos usar como base do nosso curso, que é esse aqui, Teologias Contemporâneas, ok? Do Stanley e do Miller. Tenho certeza que você vai gostar da leitura, uma leitura fluida, fácil e que será útil. Esse vai ser o nosso livro base, então ele vai aparecer muitas vezes aqui, muitas citações. Com certeza você vai gostar. Tá bom? Então, antes de começar, dá uma pausa nesse vídeo aqui, dá um pulo na livraria ou no site da Vida Nova, compra o livro, baixa o e-book, ok? Faz lá uma leitura da introdução e depois a gente retorna para conversar sobre esse assunto tão legal nessa aula número 1, que é uma aula introdutória. Muito bem, vamos à nossa introdução do curso, as nossas primeiras impressões, as nossas primeiras reflexões sobre esse tema que é importante. Eu recomendo que você assista essa aula com muita calma, que anote os pontos. Nesse curso nós não teremos aulas enormes de 40 minutos, 50 minutos, não, aulas menores para abordar o tema passo a passo e você poder acompanhar, né, conseguir acompanhar com tranquilidade. Essa aqui é uma aula introdutória, onde eu pretendo primeiro responder junto com você a seguinte pergunta: por que estudar teologia contemporânea? Por que é importante estudar esse tema, que para muitos é um tema difícil, um tema complexo? Eu até já respondi, né, de uma certa forma, esta pergunta no início desse encontro, né? Porque quando você começa a estudar, quando você tem contato com os livros, com os autores, com os filósofos e com os temas que são abordados, o que você percebe? O que você percebe? Que provavelmente, presta atenção no que eu vou te dizer agora, provavelmente, muita coisa que você anda falando, muita resposta que você tem dado, muita aula que você tem ministrado, muita citação que você está fazendo aí, você não sabe nem de onde veio, vem desse movimento, vem desse recorte histórico contemporâneo. Está ligado direta ou indiretamente a muitos desses autores. E aí eu quero aproveitar esse ponto do nosso encontro, da nossa aula número 1, para dizer isso, né, que uma das grandes falhas dos obreiros, dos líderes, dos pastores, dos pregadores e professores, né, uma das grandes falhas passa exatamente por essa dificuldade de entender ou de perceber a fonte dos pensamentos. Porque as pessoas são rápidas para falar, elas repetem o que elas ouvem, o que elas leem na internet, principalmente, né, que é o tempo que a gente está vivendo. E a galera é rápida para falar, dizer o que pensa, repetir, citar, propagar, reverberar, né, o que está rolando. Mas são pouquíssimos os que realmente sabem que água é essa, que fonte é essa, de onde vêm os temas que estão sendo abordados. Por isso que é importante estudar, né? Porque quando você descobre, quando você estuda e percebe a fonte, de qual fonte você está bebendo, pode ser que isso ajude você, inclusive, a reformular, né, a reorganizar os seus pensamentos. Então, quero dizer mais uma vez, né, por que é importante estudar teologia contemporânea?
Porque ela está aí, ó. Ela está solta, ela está rolando, né? Rolando nos corredores das igrejas, nas salas de seminário, nos púlpitos, por todos os lugares, por todos os lugares. Já entendi que é importante estudar teologia contemporânea. Já entendi. Já me convenceu. Tá bom, mas qual o impacto, qual o efeito que isso tem sobre a minha vida de forma direta? Então eu quero relacionar aqui alguns aspectos para você considerar e anotar aí no seu bloquinho, no seu notebook, no seu celular, no seu caderno. Já sabemos que é importante. Qual o impacto que isso tem sobre nós? Primeiro impacto, né? Você não fica mais estagnado. O que é ficar estagnado? É ficar parado. Porque muitos de nós ficamos estagnados, parados, presos ao nosso entorno. Ou seja, como se todo o universo de conhecimento tivesse apenas dentro do nosso círculo de amizade, ou na sala de aula onde eu estou estudando, ou estivesse preso a um único professor, ou a uma única igreja, ou uma única confissão de fé. Então, o primeiro impacto que o estudo da teologia contemporânea traz é não deixar você ficar estagnado. Você vai sair do lugar. Não vou nem usar aquela expressão sair da caixa, porque não rola, né? Quem sai de uma caixa acaba entrando em outra caixa. Ninguém sai de uma caixa para ficar no vazio. É igual aquela expressão de jogar o lixo fora. Joga o lixo fora. Fora da onde? Fora da Terra? Do planeta? Você jogou fora da sua casa, mas colocou em algum lugar. Não é verdade? Então, quem sai de uma caixa entra em outra. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, que você se movimenta. Você vai ouvir outras vozes, né, outras opiniões, outras ideias, então você se movimenta. Um segundo ponto é que você começa a perceber rapidamente que aumenta o interesse pelo estudo bíblico e teológico. Por que aumenta o interesse? Porque você começa a ficar inquieto, inquieta e quer respostas. Quer respostas. E vamos falar a verdade, né? As comunidades de fé, as igrejas, elas têm dificuldade de lidar com as questões contemporâneas. Muitas vezes você vai para um culto, para uma reunião, para um encontro, sedento, né, com fome, querendo respostas urgentes para as suas demandas pessoais ou para as demandas dos seus amigos, demandas que surgiram e você não tem resposta nenhuma. Ninguém vai te responder nada. Porque é difícil. Até porque as reuniões não são suficientes, né? Você vai começar um assunto e não vai terminar. Portanto, estudar teologia contemporânea vai despertar você o interesse para obter mais respostas. E principalmente para saber onde começaram, né? Qual foi o início, qual foi o start, o pontapé inicial de algumas questões, de onde elas vieram. Em terceiro lugar, o estudo da teologia contemporânea fortalece convicções. Né? E eu sei, né, e muitos de nós sabemos, professores, que vários alunos e alunas buscam os estudos contemporâneos da teologia para resolver questões, para responder perguntas, porque tem muitas dúvidas. Que é uma outra falha das comunidades de fé e principalmente das escolas de teologia. Que falha é essa? Você vai para uma igreja ou vai para um seminário e o camarada vai lá e arranca tudo que você sabe, desconstrói todo o teu conhecimento, derruba todos os seus alicerces, desmonta todas as suas certezas e deixa você no vácuo, não coloca nada no lugar. Aí tu sai com uma dúvida, né? Sai morta por dentro. Então, o bom dos estudos contemporâneos é que eles trazem clareza para algumas questões e nos ajudam a fortalecer convicções. E fortalecer convicção não quer dizer que você vai concordar, não, tá? Pode ser que você fortaleça a sua convicção no sentido de não concordar com algum ponto que foi abordado. Em quarto lugar, uma coisa bem legal do estudo contemporâneo é que abre a mente, né? Areja
traz um frescor para os nossos pensamentos, porque você vai começar a pontuar, a dialogar, a conversar sobre elementos da teologia que talvez você nunca tenha falado deles antes. Coisas novas vão surgindo. Em quinto lugar, quanto mais você estuda a teologia contemporânea, maior a sua cultura teológica. Isso é verdade. Você aumenta, né, o seu aprendizado, aumenta o seu conhecimento. Isso é bom pra caramba. Em sexto lugar, você tem contato com um ponto de vista contrário. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Saber que nós não somos os detentores da verdade absoluta do universo e que as nossas comunidades, os nossos seminários, as nossas escolas e a nossa experiência também não é a única coisa que existe. Tem gente que pensa diferente. E é importante aprender a dialogar com quem pensa diferente. E principalmente é importante aprender a respeitar quem pensa diferente. Respeitar quem pensa diferente. Eu quero repetir uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Você pode acreditar no que você quiser. Você tem o direito de acreditar no que você quiser. Você só não tem o direito de dizer que todo mundo está mentindo, que todo mundo está errado e que, principalmente, tudo que você acredita é bíblico e é canônico e é sagrado. Porque nem sempre o que a gente acredita vem das escrituras. Muitas coisas que nós acreditamos vêm da história, vêm do tempo, vêm de autores, vêm da nossa própria experiência, vêm das igrejas que frequentamos. Então, acreditar no que eu quiser, eu posso. Eu posso acreditar no que eu quiser. Mas eu preciso saber a origem dos pensamentos, eu preciso conhecer pontos de vista contrários e me posicionar. Até que eu seja capaz de dizer, olha, gente, eu sei que o que eu penso não é muito bíblico, eu sei que o que eu penso não é assim um consenso, né? Não é todo mundo que concorda, mas eu penso assim. Em sétimo lugar, eu aprendo também a combater sistemas que são contrários à Escritura. Olha, vai pegar fogo. Eu não vou nem falar desse ponto agora. Você se prepare para as nossas próximas aulas, que vai pegar fogo. Ainda bem que eu estou aqui, protegido, online. Mas eu sei que vai pegar fogo, mas vai ser muito bom. E por fim, em oitavo lugar, quando nós estudamos mais, aprendemos mais, conhecemos mais, temos mais autoridade e mais firmeza para falar de determinados assuntos. Agora vamos conceituar, nessa aula introdutória de teologia contemporânea. Vamos conceituar, ok? Anota aí. Teologia contemporânea é o estudo analítico das manifestações teológicas surgidas quando? Após a Reforma. E normalmente contrários à Reforma. Entendeu? Então, a teologia contemporânea é o estudo analítico, crítico das manifestações teológicas surgidas após a Reforma e, normalmente, são linhas de pensamento teológico contrárias, quase sempre, aos pensamentos da Reforma. Então, antes de nós falarmos dos grandes nomes, né, dos grandes expoentes da teologia contemporânea, nós vamos falar desse assunto aí, dos temas, das linhas de pensamento que vieram da Reforma Protestante, que nos trouxeram até aqui, e as linhas de pensamento teológico que, de forma contemporânea, se opõem ao pensamento da Reforma. O que eu quero, desde já, deixar claro aqui, para você não ficar aí bloqueado, bloqueada, cheia de preconceito, é que muitos desses autores escreveram e se posicionaram para tentar encontrar respostas para o seu tempo. A teologia contemporânea, ela estuda com maior ênfase a teologia protestante. Então, observe que não é também uma questão relacionada ao catolicismo, nada disso. A teologia contemporânea, ela existe, ela nasce, ela flui, né, tentando propor um desenvolvimento teológico que contradiz, que se opõe ao espírito da Reforma. Nós
em breve falaremos bastante desse assunto. Para terminar a nossa aula número 1, eu quero apresentar para você duas citações. A primeira é do Paul Tillich, falaremos dele, com certeza falaremos dele, e ele traz para nós uma inquietação. O que ele diz? Quando o teólogo sistemático ensina história, ele tem que expressar o que pensa das coisas, não pode se limitar a enumerar fatos. Que o teólogo contemporâneo, ele não se escondeu, ele disse o que pensava. A teologia contemporânea tem essa característica. Eles são autores e autoras que se posicionam, que dizem o que pensam, sempre pensando no melhor, sempre querendo responder. Às vezes acertam, às vezes erram, às vezes complementam, contribuem, às vezes falham, mas eles se posicionam. E isso nós temos que aplaudir. Eles falam dos temas bíblicos, dos temas teológicos, dando a sua opinião. Então, essa fala do Paul Tillich, ela é uma explicação para a gente, mas ao mesmo tempo ela é uma crítica a todo ensinador, professor, mestre, a todo discipulador que, ao trabalhar, ao contribuir, ao colaborar, se esconde por trás dos autores e não se posiciona. Mas existem aqueles que se escondem por trás dos livros e omitem os seus pensamentos. Você está crente que o líder está te conduzindo por um caminho, mas está indo por outro. Então o Paul Tillich faz uma crítica e faz uma denúncia. Ele está dizendo o quê? Que todo mundo tem uma ideia e não deveria se esconder e não deveria guardar isso num cofre. Em segundo lugar, e para terminar, eu quero citar o Edward Gibbon, ou Gibbon, que é historiador. E ele faz também uma colocação que é importante, que é uma colocação crítica, que também é uma inquietação. O que ele está dizendo? Que muitas vezes o teólogo se coloca num lugar meio glamouroso, né, meio romântico, falando só de coisas espirituais, não se envolve com coisas terrenas, como se tudo na teologia viesse do céu. Ele diz, o teólogo muitas vezes tem o prazer, a sua deleitosa tarefa de descrever a religião descendo, né, do céu, revestida de pureza. E muitas vezes é dessa forma que a Bíblia e a teologia é ensinada. E ele diz o quê? Que não deveria ser assim. Que nós deveríamos nos preocupar também com a questão da mistura. Porque na interpretação, na produção teológica, na produção textual, na história da igreja, existe erro, existe corrupção do pensamento, existe falha. Por quê? Porque nós devemos considerar principalmente que quem escreve, quem fala, também erra, né? Porque somos pessoas falhas. E o historiador, né, fica com essa tarefa melancólica, lidar com as questões. E eu sei, você sabe, que muitos alunos às vezes sofrem, porque você começa a falar de coisas mais desse mundo terreno, e o cara fica frustrado, que ele só quer falar de coisas espirituais, coisas assim, que são muito positivas, verdadeiras, do mundo das ideias, mas a vida não é feita só disso. Então ele traz para a gente essa contribuição, essa inquietação e, sobretudo, uma provocação. E aí, o que você achou desse primeiro encontro? Você se sentiu provocado, provocada? Conseguiu colocar aí inquietações na sua cabeça? Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, hein? Nós nem começamos. A banda nem começou a tocar ainda. Leia os textos dos livros que eu indiquei. Assista com calma esse vídeo quantas vezes você quiser e puder. E prepare-se para a nossa próxima aula no curso de Teologia Contemporânea. Eu espero você por aqui. Professor Leclerc, à sua disposição. É uma alegria poder estudar, crescer, avançar junto com você.